A parede que sustentou o regime de Putin por anos está rachando, mas essa rachadura não vem de um golpe inimigo de fora, mas do próprio coração do Kremlin. A própria elite governante da Rússia começou a admitir silenciosamente que a guerra não pode ser vencida, e essa admissão está se transformando cada vez mais em uma frente aberta contra Putin. E esta semana na Rússia, o som dessa rachadura foi ouvido claramente pela primeira vez. A Duma russa, que por anos não disse uma única palavra contra Putin, começou a se voltar diretamente contra ele e a anunciar do púlpito para toda a nação russa que o país será arrastado para a catástrofe a menos que medidas urgentes sejam tomadas. Estes já não são eventos isolados no regime de Putin. Dentro das Forças Armadas estão surgindo admissões de um presidente fraco, as elites estão transferindo suas fortunas para o exterior e até mesmo os nomes mais leais ao regime estão levantando suas vozes pela primeira vez. Tanto é que até o prefeito de Moscou, possivelmente o segundo homem mais poderoso da Rússia, está rejeitando abertamente os pedidos de mobilização total na televisão estatal, indo abertamente contra Putin. Antes de entrarmos no terremoto que essa fissura desencadeou no coração do Kremlin, temos um pedido. Análises independentes de guerra e geopolítica como esta são suprimidas pelo algoritmo. Inscrever-se, curtir e deixar um comentário ajuda diretamente este vídeo a alcançar as pessoas que gostariam de vê-lo. Agora, vamos continuar. A primeira e mais chocante fissura veio do Parlamento da Rússia, a Duma. Por anos, a Duma funcionou como uma espécie de máquina de carimbo silenciosa, aprovando as decisões do Kremlin. As vozes que surgiam de lá eram quase sempre na direção que o governo queria. É exatamente por isso que a explosão desta semana é tão marcante. Uma das figuras principais da ala de oposição no parlamento, dirigindo-se diretamente a Putin, clamou que a economia estava à beira de um precipício. A mensagem foi clara. O líder foi avisado repetidamente, 10 vezes na verdade, mas não ouviu, e o primeiro trimestre do ano terminou em um desastre total. Essa fissura não se limita ao nível político. A mesma admissão está surgindo, desta vez de um lugar muito mais perigoso, de dentro das próprias forças armadas de Putin. Nos últimos dias, um conhecido analista militar russo direcionou críticas diretas à liderança de Putin com uma linguagem incomumente dura. Em sua opinião, Putin era agora um presidente fraco, e a fonte dessa fraqueza era o próprio sistema que ele construiu. De acordo com o analista, uma ordem sistemática de mentiras construída ao longo dos anos havia cortado o líder da realidade completamente. Ou seja, Putin não estava ouvindo as verdades que lhe eram ditas, mas o que ele queria ouvir. Este é o estado mais perigoso de um líder, uma regra que não consegue ver a verdadeira condição do país, perdido dentro de sua própria propaganda. Mas houve uma admissão ainda mais devastadora do mesmo analista, que foi direto ao cerne do poder militar da Rússia. O dinheiro está acabando, ele disse. O enorme investimento na nossa frota de submarinos é uma total enganação. Nossos submarinos nucleares não têm capacidade de combate. Considere o peso desta frase. Uma das maiores fontes de orgulho da Rússia, o programa estratégico de submarinos vangloriado por décadas, estava sendo chamado de enganação pela boca de um especialista russo. O significado desta admissão vai além de um único sistema de armas. Por anos, o Kremlin vendeu ao mundo uma imagem de armas invencíveis, submarinos nucleares, supermísseis, dissuasores intercontinentais. Essa imagem foi usada tanto para dar ao público interno uma sensação de poder, quanto para dissuadir o Ocidente no exterior. Mas agora, um dos que melhor conhece a realidade por trás dessa imagem está dizendo que essa vitrine está em grande parte vazia. Se até mesmo os projetos militares mais caros e prestigiados não passam de um espetáculo vazio, isso diz muito sobre o verdadeiro estado do poder militar da Rússia. O aviso da Duma, a revolta do prefeito, a admissão dos militares. Por trás de tudo isso, há um movimento muito mais silencioso, mas muito mais perigoso. As elites da Rússia se afastando de seu próprio líder. A prova mais concreta dessa ruptura não está nas palavras, mas no movimento do dinheiro. Parte da elite governante da Rússia está discretamente transferindo suas fortunas para o exterior como preparação para um possível cenário de caos. Esta não é uma escolha de investimento comum, é o sinal mais claro de perda de confiança. Quando as pessoas temem que o navio vai afundar, começam a salvar seus bens valiosos, e neste momento, os nomes mais ricos da Rússia estão fazendo exatamente isso. Tanto que se diz que esse desconforto criou até um medo de revolta no topo do regime. Esta ruptura também tem nomes. O chefe do maior banco do país, um nome que já esteve entre os conselheiros econômicos mais próximos de Putin, teria pedido o fim do conflito, citando os danos que a guerra está causando à economia. Que um nome tão alto no mundo financeiro da Rússia queira que a guerra pare, mostra por si só que a ala econômica do regime já não acredita nesta guerra. O desconforto também atravessou as fronteiras da Rússia.
Um chefe de Estado da Ásia Central, em uma reunião com Putin, pediu abertamente que ele congelasse o conflito. Ele insinuou que a guerra já não tem mais sentido. Isso é um sinal de que até mesmo um líder na esfera de influência tradicional de Moscou já não confia na força do Kremlin como antes, e essa perda de confiança se manifestou até no lugar mais inesperado. Um dos propagandistas mais leais do Kremlin quase desabou em uma transmissão de televisão, admitindo que a guerra estava em um ponto difícil e falando da necessidade de evacuar centenas de milhares de pessoas das regiões fronteiriças. O ponto onde todas essas fissuras convergem deixa Putin diante de uma escolha impossível, e essa escolha forma o ponto mais vulnerável do regime. De um lado está a pressão por uma mobilização total para fechar a lacuna de mão de obra e dinheiro na frente. A ala pró-guerra na Duma quer que a economia seja direcionada inteiramente para a guerra. Do outro lado está a ala que o prefeito de Moscou representa, que diz que isso colapsaria o país. Putin está preso entre esses dois lados. Se ele aprofundar a mobilização, destrói a economia civil e o conforto de sua própria base, e assume o risco de uma explosão social. Se ele não o fizer, o colapso na frente continua. Ambos os caminhos abalam o chão sob o regime. As reservas do país para tempos difíceis estão se esgotando, e é sob essa pressão que o palácio está rachando. Correspondência vazada, acusações de um traidor no círculo interno, planos de fuga silenciosos, dois campos em conflito ao mesmo tempo no mesmo palco. No meio de tudo isso, Putin recorre ao seu reflexo mais familiar, o medo e a purga. Hoje vamos abrir a anatomia desse desmoronamento interno, o vazamento que abalou o palácio, os dois campos dentro dele, as purgas movidas pelo medo, os cofres esvaziando e por que as eleições de setembro podem ser um ponto de ruptura. Como um império começa a rachar não por um exército de fora, mas por dentro. Mas antes de abrirmos esse desdobramento passo a passo, um pequeno favor. Análises independentes de guerra e geopolítica como esta têm sido suprimidas pelo algoritmo e o vídeo não chega a muitas das pessoas que o desejariam. Inscrever-se, curtir e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a superar isso. Agora vamos começar com a primeira faísca desse desmoronamento, o vazamento que abalou o palácio. Tudo começou com um vazamento. No início de julho, um grupo de hackers chamado Black Mirror e um canal anônimo chamado VCHKOGPU anunciaram que haviam vazado o arquivo de correspondência da proeminente chefe de mídia, Ksenia Sobchak, mais de 350 GB, abrangendo de 2015 a 2026. Entre as capturas de tela vazadas, um nome se destacou em mensagens que supostamente pertenciam a Sobchak, Andrei Yermak, o ex-chefe do gabinete presidencial da Ucrânia. Sobchak, por sua vez, rejeitou as capturas de tela como fabricadas, mas o vazamento revelou outra coisa também. De acordo com as mensagens vazadas, Sobchak estava intervindo pessoalmente em como seu próprio veículo de notícias cobria a crise de combustível e o ataque de drones em Moscou, suavizando as histórias negativas. Em outras palavras, o vazamento também mostrou como o Kremlin encobre essas dores econômicas, e foi exatamente nesse ponto que Vladimir Solovyov subiu ao palco. No início de seu programa de domingo à noite, sem nomeá-la diretamente, mas de uma forma que todos entenderam, ele mirou em Sobchak e sua mãe, a senadora Ludmila Narusova. Ele as acusou de trabalhar para traidores da pátria, de servir àqueles que fazem o trabalho dos serviços especiais estrangeiros por dinheiro. E então ele lançou a verdadeira bomba. A partir da frase "há alguém no círculo interno", ele perguntou diretamente: "Então, isso é uma conspiração?" Para entender o peso disso, você precisa saber quem é Sobchak. Não uma jornalista comum, mas uma figura que concorreu contra Putin para presidente em 2018, uma candidatura que os críticos dizem se encaixar perfeitamente no padrão de oposição controlada pelo Kremlin. Em outras palavras, a pessoa que Solovyov rotulou de traidor é alguém que veio de dentro do sistema por anos. Um propagandista acusando outro membro do regime de traição na televisão nacional é, por si só, uma fratura extraordinária. E para entender por que esse vazamento é tão devastador, você também precisa conhecer o nome por trás disso. Black Mirror, um grupo de hackers bem conhecido que há anos rouba e vende dados de pessoas próximas ao Estado russo. Desta vez, o arquivo em suas mãos não é a vida privada de uma pessoa. É um mapa da relação de censura midiática do regime ao longo de mais de uma década. É exatamente por isso que a verdadeira questão dentro do palácio não era o que Sobchak fez, mas quem mais está lá. Porque se toda a correspondência de uma pessoa pode vazar, quem pode ser o próximo? Essa incerteza transforma todos dentro do palácio, de uma só vez, em suspeitos e potenciais vítimas.
Então, por que essa acusação é mais do que uma disputa individual? Para entender a resposta, você precisa olhar para a linha de falha invisível dentro do palácio. De acordo com Rostislav Murzagulov, um comentarista que observou a política russa de dentro por anos e depois passou para a oposição, há dois principais grupos no Kremlin. De um lado, a ala mais controlada e mais liberal, representada por Sergei Kirienko, o grupo que usa figuras como Sobchak ou Nadezhdin como uma válvula de escape, uma ferramenta de discussão controlada para liberar a pressão na sociedade. Por outro lado, os Siloviki, os antigos camaradas de Putin como Igor Sechin e Sergei Chemezov, a linha muito mais dura que diz: a guerra deve continuar a qualquer custo. Segundo essa interpretação, o ataque de Solovyov a Sobchak é realmente uma luva jogada diretamente a Kirienko, porque Sobchak era um projeto útil para Kirienko. Para a ala dura, ela era uma fraqueza, até mesmo um ponto de vazamento. À medida que o bolo econômico encolhe, a luta por recursos e influência entre esses dois campos se intensifica, e agora transbordou de debaixo do tapete para as telas. A existência de tais facções no Estado russo não é novidade. O que é novo é a visibilidade da luta. Se um acerto de contas que antes era conduzido a portas fechadas com sorrisos educados, agora se transformou em acusações de traição em uma tela assistida por milhões, isso é um sinal de que o equilíbrio foi seriamente perturbado. Então, sobre o que esses dois campos estão realmente lutando? Na superfície, ideologia, mas a questão real é muito mais concreta. Quem vai conduzir a guerra e quem sobreviverá na ordem pós-Putin? Para a ala dura, a continuação da guerra é uma questão de sobrevivência, porque se a guerra acabar, os poderes extraordinários em suas mãos perdem o significado. Para a ala controlada, um abrandamento medido é a maneira de aliviar a economia e garantir sua própria posição. É por isso que cada vazamento, cada eleição, se torna um teste de força para ambos os lados. E nesses mesmos dias, foi dado um passo concreto que parecia confirmar essa tensão, o momento em que o medo se transformou em expurgo. Em 10 de julho, o Ministério da Justiça da Rússia designou o político anti-guerra Boris Nadezhdin como agente estrangeiro. O ministério o acusou de disseminar materiais de outros agentes estrangeiros e de espalhar informações falsas sobre o sistema eleitoral. A consequência foi pesada. Sob a lei russa, agentes estrangeiros não podem concorrer em eleições. Então, Nadezhdin foi efetivamente impedido de participar das eleições de setembro para a Duma. Mas não parou por aí. Poucos dias depois, ele foi detido, acusado de exibir um símbolo extremista em uma postagem que ligava à fundação de Navalny, e proibido de deixar o país. Nadezhdin diz que as autoridades estão deliberadamente tentando sabotar seu esforço para concorrer, e Nadezhdin não estava sozinho. Naqueles mesmos dias, o selo de agente estrangeiro foi colocado em um escritório de campanha ligado a ele, e em vários jornalistas também. Esta lei, em uso há mais de uma década, tornou-se agora uma arma que, com sua conotação de espionagem, isola a pessoa visada aos olhos do público e corta sua renda e espaço para manobrar. Portanto, a questão não é um único político, é um mecanismo que sistematicamente silencia todas as vozes de oposição antes das eleições, porque um regime amedrontado tenta extinguir até a menor faísca de oposição. E silenciar uma figura anti-guerra antes de uma eleição não é um reflexo de força, mas exatamente desse pânico. Uma rápida pausa. Curtir, comentar com uma palavra e se inscrever ajudam diretamente este vídeo a alcançar muito mais pessoas, porque agora passamos para um lado muito mais pessoal deste pânico, como o mérito desmoronou dentro do palácio. Enquanto as elites se devoram, uma cena muito mais impressionante ocorreu em outro canto do palácio. E essa cena mostra mais uma face do medo, a paranoia da lealdade. É relatado que Putin deu à sua parente Anna Tsivileva um posto equivalente a Major-General, conselheira de Estado de segunda classe. No entanto, a única experiência de Tsivileva relacionada ao militar é que ela trabalhou como psiquiatra hospitalar até a invasão em grande escala, depois tornou-se empresária. Entre os oficiais de carreira, essa nomeação foi recebida com desdém, porque esse posto normalmente é alcançado através de uma carreira que pode durar até 30 anos. Você tem que entender por que isso importa. Um líder dominado pelo medo confia em cada vez menos pessoas e ele começa a vincular sua confiança apenas ao sangue, ao parentesco, à lealdade pessoal. Conceder o posto que um oficial de linha de frente alcança após 30 anos de esforço a um parente sem ligação com a guerra com um simples gesto é exatamente a marca dessa insegurança. E isso gera uma raiva silenciosa dentro do exército, porque em um sistema onde a lealdade substitui o mérito, não são os mais capazes que sobem, mas sim os mais próximos.
E isso não é apenas uma questão de injustiça, mas de competência. Se um exército travando sua guerra em seu período mais difícil é entregue a figuras escolhidas por lealdade em vez de seus comandantes mais experientes, o preço no campo também é alto. Então, a paranoia da lealdade corrói não apenas o moral do palácio, mas o desempenho da frente. E tudo isso, visto não individualmente, mas em conjunto, desenha um padrão: pânico, purga, nepotismo, diferentes páginas da mesma história. E o momento de toda essa tensão interna não é coincidência, porque um teste se avizinha no horizonte: eleições. De 18 a 20 de setembro de 2026, a Rússia realiza eleições regionais e para a Duma em um único dia, e uma figura como Nadezhdin sendo afastada do sistema no último momento está precisamente relacionada a este calendário. Até mesmo os indicadores de mercado refletem que a chance de qualquer sucesso notável para os partidos de oposição foi reduzida. De acordo com Murzagulov, sinais de uma queda nos índices de aprovação de Putin estão aparecendo não apenas em pesquisas independentes, mas até mesmo em algumas fontes pró-governo, e isso cria pânico entre a elite antes da votação. Porque a guerra está indo mal, a economia está encolhendo e parte da elite vê isso calculando silenciosamente. Como saímos disso? De fato, por trás desse pânico reside uma fragilidade estrutural da democracia gerida. Por décadas, o Kremlin construiu um equilíbrio ao realizar eleições e garantir seu resultado antecipadamente, uma sensação de que há eleições para o público, uma garantia de controle para si mesmo. Mas à medida que a economia encolhe e a aprovação diminui, esses dois objetivos começam a entrar em conflito. Forçar demais o resultado e a legitimidade é prejudicada, afrouxar demais e o controle escapa. É por isso que até a menor incerteza causa pânico. E as eleições regionais são especialmente sensíveis porque são o indicador mais próximo do verdadeiro humor em todo o país. Se até os partidos controlados perdem votos inesperadamente, isso significa que o descontentamento sob a fachada se transformou em um número pela primeira vez, a urna revelando a verdade que estão tentando esconder. Esse é exatamente o verdadeiro medo do Kremlin. E a voz que talvez resumiu esse pânico de forma mais aguda veio do exilado ex-oligarca Mikhail Khodorkovsky. Em sua visão, o poder de Putin sempre se apoiou em duas pernas: repressão e popularidade. Agora, a popularidade está se esvaindo e resta apenas uma perna, o FSB. Em outras palavras, Putin agora tem que se apoiar em uma instituição que nunca o respeitou e que ele também nunca respeitou. A conclusão marcante de Khodorkovsky, um homem sustentado por pessoas que não o respeitam, se assemelha mais a um fantoche do que a um homem forte. Mas a razão mais profunda para todo esse pânico não está nas páginas do palácio, mas nos cofres do país, porque o poder de Putin, no final, vem do dinheiro, do poder de comprar lealdade, de financiar a guerra, de alimentar a elite, e esse dinheiro está acabando. De acordo com o relatório de junho de 2026 do Instituto Kiel, os ativos líquidos do Fundo Nacional de Riqueza, o Fundo Soberano de Emergência do país, derreteram de 6,5% da renda nacional no início da guerra para 1,8% em abril de 2026. No mesmo período, o déficit orçamentário do primeiro trimestre excedeu a meta para o ano inteiro. As receitas de petróleo e gás colapsaram em 45% em relação ao ano anterior. Além disso, de acordo com análises de mercado, Moscou já vendeu a maior parte do ouro em seu fundo, por algumas estimativas mais de 70%, para financiar a guerra. E os gastos militares, pela primeira vez em décadas, superaram a receita total de petróleo e gás. O crescimento, que antes era de cerca de 4%, caiu para aproximadamente 1% em 2026, enquanto a dependência da China se aprofunda. O gás natural russo é vendido a Pequim com grandes descontos. Isso é exatamente o que significa os cofres vazios, não ilimitados, mas um espaço de manobra que está se estreitando constantemente. E o momento mais perigoso para uma economia de guerra é o momento em que percebe que seu dinheiro está acabando. Porque quando o dinheiro acaba, a lealdade também. Tanto o mecanismo que mantém a guerra em pé, quanto a cola que mantém a elite unida, se dissolvem ao mesmo tempo. E é exatamente por isso que alguns, percebendo que o navio começou a afundar, já começaram a procurar a saída. Porque em um navio que sente estar afundando, todos primeiro procuram seu próprio bote salva-vidas. Para a elite russa, isso geralmente significa mover silenciosamente ativos para o exterior, manter passaportes secundários prontos e desaparecer da noite para o dia, se necessário. A caça aos traidores de Solovyov e os preparativos para a fuga são duas faces da mesma psicologia. Alguns tentam sobreviver através de demonstrações de lealdade. Outros procuram a saída. E isso não é novidade.
No passado, Putin muitas vezes não matou ou prendeu as figuras poderosas com quem rompeu. Ele as removia sem dor. Anatoly Chubais, que uma vez promoveu Putin como sucessor, saiu silenciosamente para Israel e abriu um instituto lá. Putin zomba dele, mas Chubais está livre. Vladislav Surkov, outrora o estrategista mais poderoso do Kremlin, também está vivo e livre, apesar de todos os rumores de ele definitivamente será preso agora. Um destino semelhante poderia aguardar Sobchak, retirando-se silenciosamente do palco com um segundo passaporte, se necessário. Mas essa fuga nem sempre é tão óbvia quanto uma passagem de avião. Muitas vezes funciona de forma muito mais discreta, educando um parente no exterior, enviando um cônjuge para a Europa para tratamento, transferindo parte da riqueza para um país amigo como investimento. A elite caminha em uma linha tênue entre parecer leal e se proteger contra um possível colapso. E o regime sabe disso. É por isso que observa de perto onde está a família de quem, para onde está fluindo o dinheiro de quem. Porque em uma ditadura, o momento mais perigoso é quando os leais silenciosamente começam a se dirigir para a saída. É por isso que esse processo é chamado de os lobos devoram uns aos outros. Em ditaduras, a guerra entre as elites geralmente avança em 3 estágios. Primeiro, começa sob o tapete, depois se espalha na mídia através de figuras como Solovyov e, finalmente, se transforma em uma purga ou uma fuga. Quando começam a se chamar de traidores na tela, um acerto de contas muito mais difícil geralmente já começou por trás das cortinas. E essa devoração não acontece da noite para o dia. Cada vez que aperta o círculo um pouco mais, coloca todos que ficam de fora em um risco um pouco maior. Outra coisa que a história mostra, em sistemas autoritários, o perigo real geralmente não vem das ruas, mas exatamente desse círculo interno. Quando um líder enfraquece, geralmente não são as pessoas que o derrubam, mas os nomes que antes estavam mais próximos dele. É por isso que, para uma figura como Putin, a maior paranoia não são as praças, mas aqueles ao redor de sua própria mesa. A popularidade derreteu, o dinheiro está acabando, os leais estão indo embora. Então, o que resta? Apenas uma coisa: o aparato do medo. A última perna que Khodorkovsky apontou, o FSB e os serviços de segurança, é agora quase o único pilar sustentando o poder. E aqui entra em jogo um paradoxo que a história repetiu muitas vezes. A repressão pode manter um regime de pé, mas nunca pode produzir lealdade. Um líder governado pelo medo é forçado a governar através do medo, e um poder construído sobre o medo é mais frágil justamente quando parece mais forte. Porque quando um homem forte coloca todo o seu peso nos serviços de segurança, esses serviços deixam de ser apenas seu escudo. Eles se tornam o único centro real de poder no país. E ao longo da história, quando um governante se torna totalmente dependente de seus guardas, esses guardas frequentemente começam a decidir o destino do mestre. Na maioria dos impérios após Roma, as unidades de guarda de elite que protegiam o imperador tornaram-se, com o tempo, a força que o derrubou. Este é exatamente o verdadeiro dilema de Putin. Quanto mais ele precisa da instituição que o sustenta, mais ele está à mercê dessa instituição. E essa dependência não se limita ao FSB também. A verdadeira força que o regime desenvolveu nos últimos anos são as tropas de segurança interna diretamente ligadas ao poder. Esse é um exército projetado não para lutar contra um inimigo estrangeiro, mas para esmagar uma possível revolta interna. Isso por si só já diz muito. Um líder que se prepara mais contra uma onda de seu próprio povo do que contra um inimigo estrangeiro está, de fato, confessando o quanto teme esse povo. Mas a moeda tem outro lado também. As figuras que comandam essas tropas são agora centros de poder por si mesmas. Se as balanças algum dia se inclinarem, a força construída para proteger o regime também pode se tornar a força que o derruba. Então, como lidar com essa dependência? A resposta é a lógica por trás de cada movimento que vimos neste vídeo: medo e recompensa. De um lado, expurgos. Qualquer um que não provar sua lealdade pode ser o próximo alvo. Do outro, recompensas, generalatos entregues a parentes, cofres abertos aos leais. Assim, o posto dado a Tsivileva e a acusação de traição dirigida a Sobchak são realmente duas faces da mesma equação, mantendo a lealdade viva ao recompensar um e assustar o outro. Em tal sistema, o medo se infiltra de cima para baixo. Um ministro suspeita do próximo, um general do seguinte. Todos tentam fortalecer sua própria posição, apontando a deslealdade de outra pessoa.
Frequentemente, declarar alguém como traidor é a maneira mais fácil de se declarar leal. É por isso que, nesses tipos de regimes, informar não é um crime, mas um reflexo de sobrevivência. E o que realmente corrói o palácio por dentro é essa atmosfera de suspeita mútua. Mas esta equação tem um preço. Quanto mais o medo cresce, mais o círculo de confiança se estreita. À medida que o círculo se estreita, cada nome deixado de fora se transforma em uma ameaça potencial e o líder começa a confiar em cada vez menos pessoas e cada vez mais em sua própria sombra. Um poder que uma vez foi governado pelo apoio de milhões acaba encurralado em uma fortaleza dependente da lealdade de um punhado de homens armados. Isso é exatamente o que é o Império do Medo. Uma estrutura que parece uma muralha intransponível do lado de fora, mas que se torna um pouco mais solitária por dentro a cada dia. E essa solidão não é apenas um assunto interno do palácio. Ela afeta diretamente a guerra também. Porque um centro que gasta toda a sua energia gerindo a frente interna, lealdade, expurgos, fugas, pode se concentrar menos na guerra real. E, paradoxalmente, à medida que a pressão interna aumenta, a chance do regime de terminar a guerra diminui. Porque para Putin, perder a guerra significa não apenas perder território, mas colapsar toda a narrativa de homem forte que o sustenta. Então, o medo alimenta tanto a purga em casa quanto a continuação da guerra no exterior. No final, esta história conta muito mais do que um único escândalo, porque os impérios geralmente não se rompem por um exército vindo de fora, mas de dentro, quando o dinheiro acaba, quando o medo cresce e quando os lobos começam a se observar. E a cena que vemos agora no Kremlin apresenta todos os sintomas de um sistema sob pressão. Esvaziamento dos cofres, uma máquina de propaganda acusando seu próprio povo de traição, generalatos entregues a parentes e elites de olho na saída. E o preço dessa incerteza, assim como o da própria guerra, é pago, em última análise, pelas pessoas comuns de ambos os lados. Nenhum desses fatores isoladamente é decisivo, mas todos juntos apontam na mesma direção. Um poder que ainda mostra os dentes para o exterior, enquanto cresce cada vez mais com medo de sua própria sombra internamente. E ao longo da história, impérios tornaram-se mais imprevisíveis exatamente neste ponto, apodrecendo por dentro no exato momento em que parecem mais fortes. Os sinais a observar são claros, como as eleições de setembro se desenrolam, se esse acerto de contas se transforma em uma verdadeira purga ou em fugas silenciosas, se Kirienko realmente enfrenta um desafio e quando o ponteiro nos cofres fica vermelho. Mas não se deve esquecer. Um regime que está encurralado, mas ainda poderoso, pode optar, em vez de se desintegrar, por fechar fileiras de forma implacável. Por isso, a verdadeira questão não é quando Putin cairá. Veremos juntos se essa pressão interna se transformará em uma verdadeira ruptura ou se o Kremlin superará essa crise também como sempre eliminando alguns lobos. Então, o que você acha? Esse desmoronamento interno criará uma verdadeira ruptura no Kremlin ou os lobos devorarão uns aos outros e o regime conseguirá se manter de pé mais uma vez? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas de guerra e geopolítica da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher.